Aí. Aí, voltou. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tracker Talk. Hoje, para falar um pouquinho sobre metodologias ágeis, com o nosso mentor, amigo, multiempreendedor, Marcelo Michels. Quer falar um pouquinho com a galera aí, Marcelo? Boa noite, Johnny. Boa noite para a galera que está aí assistindo, né? Bom estar aqui podendo falar um pouquinho sobre metodologia ágil, né? Querendo trocar um pouco de experiência, aprender um pouquinho também. E vamos lá. Legal, bacana. Bom, o Marcelo, ele, dentre outras coisas, né? Ele é empresário, tem até mais do que um CNPJ sob sua responsabilidade ali, né? Para poder gerir. E talvez não teria a possibilidade de fazer isso se não tivesse a experiência que tem em metodologias ágeis. É isso, Marcelo? Já pude vivenciar um pouco, né, a questão de metodologias ágeis, já estudo sobre o tema há mais de 10 anos. Para ser mais exato, eu tive meus primeiros contatos em 2007 com metodologias ágeis, né? Foi quando eu gerei minha primeira equipe. Então já tem bastante tempo que eu venho estudando um pouco sobre o assunto, aplicando em alguns projetos também, apliquei em algumas equipes que eu já passei. Então tem bastante bagagem aí para a gente trocar aqui de experiência. Legal. Marcelo, uma coisa que o pessoal tem às vezes dificuldade para quem está começando nesse mundo é entender exatamente o que são metodologias ágeis. Muita gente confunde com as ferramentas, como o Kanban, né? A Kanban é uma ferramenta, é uma metodologia. Outros já confundem com as práticas, tipo, eu tenho lá a parada do poker lá no Scrum, eu tenho as reuniões diárias também lá que são rotinas lá do Scrum. E aí o cara acha que não sabe bem o que é metodologia ágil. Então, para esclarecer de vez, o que são metodologias ágeis, para a gente se ambientar? Bom, puxando um pouquinho assim para a história da metodologia ágil, né? A gente não pode dizer que o Scrum e o Kanban não são metodologias ágeis. Eu, principalmente, considero os dois como metodologias ágeis, inclusive fantásticas. Assim, elas ajudam muito a gente no processo do dia a dia, né? Mas elas surgiram a partir de 2001 só, né? Antes disso, apesar do Kanban e o Scrum eles serem até mais antigos do que 2001, né, a história do termo ágil, vamos dizer, ele surgiu só em 2001, né, que foi quando o Robert Martin ele conseguiu juntar 17 feras lá e se reuniram numa sala, fizeram uma reunião gigantesca e eles decidiram algumas práticas, algumas métricas, né, para ser mais exatos, foram 4 valores e 12 princípios, e aí eles formaram o que a gente chama de manifesto ágil. Né? Então, toda metodologia, todo framework, todo conjunto de ferramentas que corrobora com esse manifesto ágil, a gente chama de metodologia ágil. Né? Até 2001 a gente chamava de métodos leves, metodologia prática leve, alguma coisa assim, mas não era chamada de ágil. Né? E aí, a partir de 2001, quando surgiu esse termo ágil, daí esse conjunto de práticas, de métricas que a gente tem hoje, aí a gente chama de metodologias ágeis. Né? Só que elas não são só um conjunto de métricas, de práticas, né? Na verdade, são um conjunto de práticas, né? Mas elas visam ajudar a gente a gerir melhor um projeto, né? Ter um pouco mais de eficácia num projeto, trabalhar de forma mais colaborativa, mais adaptativa com o nosso cliente. Né? Então, todo o conjunto de práticas e métricas a gente tem, a exemplo como Kanban, Scrum, Lean for Startups, o XP, que é o Extreme Program, a gente considera como metodologia ágil. Legal, bacana. E lembrando que o nosso Tracker Talk, ele é um programa interativo, então o pessoal que está nos assistindo aí, a gente já tem uma galera nos assistindo, fiquem à vontade para fazer para fazer perguntas, né? Já estamos aí com o Amer, dando boa noite para a galera, boa noite, Amer, a Daiane também, Daiane Gregório, obrigado também pela participação, pela presença, fiquem à vontade, tá, para mandar as perguntas para a gente, e a gente vai fazendo as perguntas aqui na medida que elas vão chegando também. Bom, tu comentou do Manifesto Ágil, né? Que são lá os princípios e tudo mais. Sim, sim. O que realmente o Manifesto Ágil representa perante as metodologias ágeis? Bom, o Manifesto Ágil, na verdade, eu acho que ele é a base de tudo. Independente de qualquer metodologia que a gente for usar hoje, amanhã, que seja assim,
ou que tu for aplicar na tua empresa, o manifesto ágil, ele é a base, né? A partir do momento que tu entende o manifesto ágil, tu começa a ter esse mindset ágil, aí a gente consegue aplicar um pouco melhor essas metodologias, né? Então, como eu falei ali antes, ele surgiu em 2001, né? Quando eles se juntaram ali, o Martin Fowler, Robert T. Martin, o Kent Beck, uns caras fera aí da área de desenvolvimento, e eles se juntaram e formaram um documento, eles assinaram inclusive esse documento, né? E eles lançaram 4 valores e 12 princípios. Eu não vou citar todos aqui, porque senão a gente vai ficar falando dos princípios e valores a noite inteira. Mas eu acho que é o princípio de tudo. Se a gente for estudar prática ágil ou metodologia ágil, de alguma forma a gente tem que começar estudando pelo manifesto ágil, né? Aí, só para citar os 4 valores do manifesto ágil, que foi assinado lá em 2001, né, que indivíduos e interações, eles são mais importantes do que processos e ferramentas, né? A software funcionando mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente acima de negociações e contratos, e responder às mudanças acima de seguir um plano. Esses foram os 4 valores que foram decididos nesse manifesto ágil. Mas o que a gente entende com isso, né? Às vezes a gente tem, falando do primeiro valor, que seria indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, tirar um pouco o gesso das coisas, né? Deixar um pouco mais as pessoas fazerem as coisas, dar um pouco mais de liberdade, né? Tirar um pouco aquela metodologia tradicional de trabalho, onde tu vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Não, deixar a pessoa ter um pouco mais de liberdade para poder gerir o seu próprio trabalho, poder fazer de forma mais criativa, conseguir ela ter um pouco mais de liberdade para fazer, né? Hoje é comum nas grandes empresas ser muito engessado. Eu passei por uma grande empresa há um tempo e eu senti muito na pele. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar de forma leve, de forma criativa, eu gosto de colaborar bastante. E foi uma empresa que eu vi que para te poder fazer alguma coisa, tu tinha que passar no A, no B, no C, no D, e aquilo torna de fato o processo de gestão e de entrega para o teu cliente muito mais demorado, né? Então não é muito de acordo com o que diz o manifesto ágil, né? O manifesto ágil diz que pessoas elas têm que ter um pouco mais de liberdade, têm que trabalhar um pouco mais, né, com a sua criatividade. Então um gestor, quando ele pensa em aplicar uma metodologia ágil, colocar alguma coisa de fato assim, e a gente traz o manifesto ágil para ser a base de tudo isso, então não quer dizer que a gente não vai ter um gestor, mas o gestor ele tem que dar ferramentas para as pessoas trabalhar de forma mais criativa, né? Então, algumas outras coisas que o manifesto ágil também traz para a gente, como satisfazer o cliente, né? A parte de satisfação do cliente ela tem que vir como prioridade também, né? A gente está preparado a mudança nesse momento agora de pandemia. Quem não estava preparado, quem não utilizava métricas ágeis ou que estava trabalhando de forma engessada, está passando bastante trabalho para reagir a essas mudanças, né? Outro valor muito importante que a gente vê no Manifesto Ágil é a entrega de software funcionando, né? A entrega de software é muito fácil, eu posso entregar todo dia um software para o meu cliente, mas o software funcionando um princípio que ele tem que ser muito bem seguido, muito bem adotado, né? E o feedback constante, eu acho que desses que a gente passou, o feedback constante ele tem um valor muito grande, porque não só o feedback do cliente, né? A gente tem que ter o feedback em todas as áreas, desde o teste, falando em desenvolvimento de software, né, que puxando a sardinha para o meu lado, mas a gente tem que ter um feedback constante, né, do suporte para o desenvolvimento para o teste, do teste para o desenvolvimento, tem que existir essa troca, e principalmente a troca do cliente também, trazer o cliente para dentro da formação do produto, da entrega, né, fazer essas entregas constantes, não trabalhar com aquela documentação gigantesca que a gente tem. Vamos falar, vou fazer um estádio de futebol, o cara vai lá, faz todo aquele projeto para fazer o estádio, chega no final, não, vai ter um aditivo de não sei quantos. No software não funciona dessa forma, né? No software a gente tem que fazer pouquinho por pouquinho, seja software ou qualquer tipo de projeto, a gente tem que fazer entrega constante. E para fazer essa entrega constante, a gente tem que ter o feedback, tem que trabalhar ao lado do cliente o tempo inteiro, né? Então, o Manifesto Ágil, eu acho que ele é a base de toda a metodologia.
Então, a partir do momento que a gente conseguir entender todos os valores e os princípios do Manifesto Ágil, qualquer metodologia vai funcionar no nosso negócio, porque daí a gente muda um pouco o nosso pensamento, a gente começa a trabalhar um pouco mais com a colaboração, com a adaptação, trabalhando bem as mudanças, e aí a gente vai entender um pouco mais como é que funciona essa base do manifesto, e aí as coisas fluem de uma forma bem melhor. Legal. Marcelo, tu citou os valores ali do Manifesto Ágil, como indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração do cliente mais do que negociação de contratos, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Né? É sempre bom lembrar de que o contrapeso ali do Manifesto Ágil é exatamente puxar mais para um lado, mas não significa isolar completamente o outro, né? Porque senão também vira anarquia, né? Então não precisa de documentação abrangente, não precisa de documentação nenhuma. Não é isso que o manifesto realmente prega, né? Você tem que ter uma certa documentação, mas a documentação não é tão fundamental quanto realmente ter o software funcionando, né? Então é nesse ponto que o manifesto quer dizer. Até porque as antigas metodologias, antes das metodologias ágeis, aquilo que elas vieram quebrar realmente, ditavam exatamente o contrário, né? Você tinha que ter toda a documentação do teu software para daí começar a desenvolver, né? Baseado até nos processos industriais que se tinha na época de automóveis, baseado em processos industriais da própria indústria civil. Então, é exatamente isso, né? Eles vêm para quebrar essa rotina que existia na época e que até hoje, como tu falou, há pouco tempo trabalhou numa empresa que ainda tinha essas restrições, tinha essas burocracias, né? Porque ainda é a prática de algumas delas, né? Eles acreditam que ter tudo isso, na verdade, acaba gerando um certo controle sobre o processo como um todo e realmente o que a metodologia ágil vem dizer é confia mais nas pessoas que elas realmente vão dar o seu melhor. É isso mesmo? Tô errado? Não, Johnny, tá. Cara, foi perfeita a tua explicação. Acho que se eu explicasse não seria tão bom. Né? Mas que a gente tem alguns exemplos, como tu falou da construção civil ali, é complicado a gente pegar e, como eu falei, em estádio. Às vezes, cara, tu fazer a documentação todo certinho de como tu vai fazer um estádio de futebol, de quantas cadeiras, onde é que vai ficar cada uma, fazer toda aquela documentação e depois tu vai botar na prática e aquilo não funciona, tu imagina depois do estádio pronto, entendeu? O custo de tu refazer aquilo, né, ele é muito grande. Né? Hoje na construção civil, se tu usar uma metodologia, o Lean ele é muito usado, né? Lean Manufacturing, ele é muito usado na construção civil. Né? Por isso que foi adaptado para o Lean for Startups, que a gente chama hoje. Né? Então, a base é a mesma metodologia. Né? Que o Lean, na verdade, significa Lean enxuto. A base é da mesma metodologia, do mesmo pensamento, só que foi adaptado para ramos diferentes. Eu não posso pegar o que uma pessoa utiliza na construção civil e usar 100% na empresa de software. Né? Existem conceitos que foram tentados utilizar nas empresas de software e não conseguiram, né? Não se aplica direito. Então foram feitas essas adaptações, né, para que, durante esse manifesto, para que as coisas funcionassem durante o software. O software ele é muito mais adaptado à necessidade do cliente. Não é tu pegar e lançar um projeto, passar 2 anos fazendo documentação e depois tu vai, desenvolve todo aquele produto, chega no final, passou anos, tu vai entregar para o teu cliente diz, não, mas não é bem isso que eu quero. Ou então a minha necessidade nem existe mudou. mais o problema que o teu software vinha resolver, já nem existe mais, né? Exatamente. Né? Falando um pouco assim de história, eu passei por um processo desse numa empresa que ficou 4 anos desenvolvendo um projeto. Né? Chegou ao final de 4 anos, cadê o projeto? Não funcionou. Não era mais aquela necessidade. Né? E aí a empresa tentou de novo, de uma outra forma. Né? E aí começou a fazer o projeto e aí começou a utilizar algumas ferramentas voltadas para metodologias ágeis. E aí começou um processo de validação também, foi feito algumas coisas. Quando chegou no final não, no começo, na verdade, abandonaram, porque viram que aquilo não servia e que já tinha sido passado 4 anos tentando desenvolver um produto que não atendia, para depois de 4 anos tentar fazer a validação. Então foi começado errado. Né? Então, inclusive essa empresa foi uma das primeiras que quando eu comecei a ter contato com metodologias ágeis, foi onde eu comecei a aprender um pouco das coisas, quando eu disse, não, como está tudo errado.
é que a gente vinha de um processo de metodologia, de programação empurrada, né? Era empurrando, aí chegava lá, fazia documentações enormes, a gente poder fazer uma coisa com 50 requisitos, a gente ia, desenvolvia, chegava lá, o cliente devolvia com mais 20, disse, não, altera isso, né? Não tinha um processo de colaboração com o cliente, e a documentação era muito extensa, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, tem que se adaptar a essa forma. O Manifesto Ágil diz que a gente não tem que ter documentação abrangente, mas não quer dizer que a gente não vai ter documentação. A gente tem que fazer em partes, né? É isso que a gente tenta fazer. Faz, entrega, testa, faz, entrega, testa, né? E aí vai se adaptando, né? E evitar fazer aquele mundaréu de documentação, né? Pensar que, não, isso aqui é um contrato, foi feito dessa forma, e chega no final não funciona. A satisfação do cliente vai ser zero. Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Fazer a entrega gradual e trabalhar de forma colaborativa, né? O cliente sempre vai trazer o resultado na visão dele, o resultado que ele quer, ele vai mostrar para a gente. Então, se a gente não estiver atendendo às necessidades do cliente, acaba que aquele projeto, no fim, acaba caindo por terra, como aconteceu na empresa que eu cheguei a trabalhar, que ficou 4 anos e o projeto acabou não servindo de nada, né? Legal. Hoje a gente vê esse movimento, né, de agilidade muito mais comum, até por conta da situação que a gente se encontra como um todo, né? O mundo está cada vez mais rápido, as mudanças constantemente mudando, e aí a gente vê o Manifesto Ágil sendo aplicado no próprio Lean, como tu falou, né, para desenvolvimento de negócios, em que a proximidade das pessoas, a proximidade de quem vai fazer, com quem vai usar a ferramenta é cada vez mais próximo esse laço. O próprio Manifesto RH Ágil foi um marco também na história do próprio RH para declarar, vamos dizer assim, que o RH também precisa seguir esse ritmo, que o RH também precisa começar a trabalhar com agilidade nos seus processos, né? E da tua visão, assim, com esse processo todo, né, de aplicabilidade do Manifesto Ágil, não só no desenvolvimento, como a gente está mais acostumado a observar, mas também em outros processos, até industriais, como a gente vem sendo aplicados, levando em consideração que o Manifesto Ágil tem aí os seus 19 anos, né? Dá para a gente ignorar ainda, né? As pessoas que ainda não estão pensando em agilidade, né? O que elas estão sofrendo com isso, na tua visão? Bom, assim, ignorar a gente não pode, né? Como tu falou, são 19 anos. Para mim, são só 19 anos. Né? Eu acredito que o Manifesto Ágil ele é muito novo ainda. E assim, como ele é muito aplicado na questão de metodologias ágeis, e na sua grande maioria, isso vem de empresas de software, porque ele foi feito por a maioria de programadores, às vezes os outros ramos acabam que não utilizando ou não seguindo muito a questão do Manifesto Ágil. Só que se a gente for puxar para outros ramos e pensar em algumas outras metodologias ou práticas, né, falando um pouco do marketing ali, que o Ian até perguntou na segunda-feira sobre o Growth Hack, né, então, o Growth Hack é um marketing de experimentação. Quando a gente for olhar a base de tudo e tentar estudar um pouco sobre o Growth Hack, a gente vai entender que aquilo também tem uma ligação com algumas práticas do Lean, que fazem parte já do Manifesto Ágil. Então, tudo tem uma ligação. Né? Uhum. Então, a gente consegue linkar algumas coisas de outras áreas, né, e trazendo alguns princípios que às vezes fazem sentido. E uma coisa que também gostaria de frisar assim, não quer dizer que a metodologia ágil ela é soberana sobre uma gestão tradicional. Né? Hoje a gente pode ter uma gestão tradicional e funcionar. Né? Qualquer empresa pode trabalhar com uma gestão tradicional, desde que funcione. Né? Se a empresa está dando lucro, os funcionários estão trabalhando de forma satisfeita, estão felizes trabalhando com o que fazem e utilizam de uma forma de gestão tradicional, o resultado está saindo, o cliente está satisfeito, perfeito, não precisa mudar nada. Na verdade, nem muda, continua trabalhando de forma tradicional. Né? Agora, se é uma empresa que está tendo problema, está com pilha de coisas para entregar, falando na parte de desenvolvimento de software, cheio de tickets lá acumulados, o desenvolvedor está trabalhando estressado, estão tendo que fazer hora extra, entrega o software, entrega com erro.
Então, a partir desse momento, a gente começa a olhar e diz, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí o manifesto ágil vai fazer todo sentido. Qualquer metodologia ágil vai fazer todo sentido. A gente começa a trabalhar um pouco mais a organização, começa a melhorar um pouco a comunicação, e as coisas começam a fluir um pouco. Né? Não posso dizer que a gente, pelo fato de trabalhar de forma tradicional, a gente pode ignorar o manifesto ágil. É bom conhecer. Né? Se eu fosse dar um conselho, apesar de conselho, se fosse bom, não se daria de graça. Mas se eu fosse falar para alguém assim, olha, tua empresa está dando certo, beleza, quer dar uma olhadinha no manifesto ágil? Cara, são 4 valores e 12 princípios. É uma leitura de uma meia hora. Para ler ali, começa a conhecer um pouco mais desses princípios, ajuda muito na gestão, ajuda muito nos projetos. E ver o que faz sentido, né? Exatamente. Às vezes não precisa mudar o formato de gestão, mas eu posso daqui a pouco adaptar um princípio, posso adaptar um conceito para aplicar dentro do meu modelo ainda, que ainda é tradicional. E tem muito disso também. Legal. Tem muito disso, né, Johnny? Que às vezes a gente estuda um pouco a metodologia ágil, né, falando um pouco da minha experiência com o Scrum, que foi a primeira metodologia ágil que eu tentei aplicar numa equipe da qual eu fui gerenciado, e no começo não deu certo, falhou. Né? A gente estudou, viu que o processo estava errado, a gente tinha bastante problema no software, as entregas eram ruins, a equipe trabalhava desmotivada, eu mesmo cheguei a virar a noite trabalhando por erro de processos, alguma coisa assim do tipo, e a gente viu que estava errado, e a gente, não, vamos buscar uma solução. E aí eu fui numa palestra sobre XP, que é o Extreme Program, e aí a pessoa falou metodologia ágil e tal, eu comecei a ouvir sobre aquilo, eu digo, pá, legal esses conceitos. E aí fui estudar um pouco sobre metodologia ágil, e aí conheci o Scrum, e nossa, legal, show de bola, vou levar o Scrum para dentro da empresa. Cheguei lá, mostrei para todo mundo, olha, isso aqui é o Scrum, funciona assim, assim, assado, vai ficar lindo. Perfeito. Aplicamos o Scrum nas primeiras semanas, não dá para fazer nada, né? Tu não consegue organizar, todo mundo naquele Deus nos acuda, não, mas tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aí a gente tem que ir indo aos poucos. Conseguimos aplicar o Scrum, aplicamos, conseguimos fazer todos os processos dele e falhamos em muitos. Não funcionava. Por quê? A gente não entendia o que estava fazendo. Eu simplesmente peguei uma leitura, então, é isso aqui, e fui aplicar. Né? Sem entender muito os conceitos, né, as métricas, o que diz o manifesto ágil. Não estava entendendo o que estava fazendo direito. Uma lei marcial, aplicando como uma metodologia antiga, pegando o papel de uma metodologia nova. Exatamente. Né? Eu não tinha esse mindset que tem hoje, né? De saber como as coisas funcionam. E depois daquilo, eu vi que o Scrum não funcionava e falava, Scrum não funciona. E aí comecei a estudar um pouco de Kanban. E aí quando eu comecei a estudar um pouco de Kanban, e aí é que eu fui conhecendo um pouco mais, e aí eu voltei e disse, não, peraí, estou fazendo errado. Primeiro eu conheci o Scrum, depois eu fui conhecer o Kanban, antes de entender 100% do Manifesto Ágil. E aí eu voltei, estudei 100% do Manifesto Ágil, voltei a entender tudo aquilo, começamos a aplicar os princípios do Manifesto Ágil, e a gente viu, Scrum 100% não vai funcionar nessa empresa. Sim. Não adianta. Não é porque a metodologia não funciona. A empresa, da forma que ela trabalha com as pessoas que elas tinham lá, não ia funcionar. E aí, mesclando um pouco algumas ideias de Scrum e de Kanban, as coisas começaram a melhorar. Aí a fluidez foi vindo, aí os processos melhoraram, aí a produtividade aumentou, aí a empresa começou a ter um pouco menos de rotatividade de funcionários, melhorou a produtividade. Né? Eu saí da empresa, não tinha funcionários que tinha ficado mais do que 5 anos lá. Todo mundo entrava, saía, um Deus nos acuda. Entrava, saía. Né? E da época que eu saí dessa empresa, que já faz mais de 10 anos, tem gente lá ainda. Né? Então, assim, dá para ver que os processos daquela época vieram melhorando. Né? As pessoas começaram a mudar esse mindset. A empresa inteira mudou um pouco a cabeça de como fazer as coisas. Então, a gente pode se dizer que assim, a gente não utilizou 100% de uma metodologia. Se a gente continuasse assistindo em uma metodologia, em uma regra do que aquilo que estava escrito, a gente não ia funcionar. Então foi onde a gente só mudou o pensamento. Todo mundo entendeu o que era o manifesto ágil, todo mundo entendeu o que era uma metodologia ágil, e aí agora a gente pegou, não, dá para pegar isso aqui do Scrum, isso aqui do Kanban, e aí a gente consegue seguir um pouco mais para frente. Né? Legal. Agradecer mais uma vez o público que nos assiste ali. O Ian agora também já tinha postado boa noite lá no início da nossa conversa. Lembrando que o Ian hoje está de aniversário, hein? Parabéns, Ian. Parabéns, Ian. A Gabriela Michels também mandou um Dali Marcelo. O Jean Teixeira mandou um boa noite.
o Amer, que já tinha dado boa noite ali também, o Augusto Mandelli também dando opa, e também falando totalmente adaptável a cada realidade, exatamente isso que estava falando, né? Todas as metodologias ágeis, na verdade, elas vêm para você não pegar como uma receita de bolo, mas realmente adaptar cada uma à sua realidade. E falando em metodologias ágeis e adaptar a qualquer realidade, o Fábio Silva, lembra do nosso mentor do SW, Fábio, né, lá de São Paulo? Fábio, gente boa, Abração, cara. Fábio, muito obrigado aí por prestigiar a nossa talk, e a Lúcia Fátima Michos também mandando um oi aí pra gente. Aproveitando que eu tô lendo a mensagem aí da galera, tem uma mensagem aqui do Amer que faz muito sentido uma pergunta dele, né? Os métodos são melhores aplicados quando sugeridos pelos diretores e gestores ou quando parte dos colaboradores? Né? Da onde que deve vir, então, essa força de aplicabilidade das metodologias ágeis? Ela vem mais dos gestores como uma prática para ajudar a gerir a empresa ou dos colaboradores para ajudar no seu dia a dia? Qual que é a tua opinião sobre isso, Marcelo? Bom, da minha parte, assim, quando eu pude aplicar em algumas empresas, eu já tive dos dois lados. Tanto quando eu era gestor, que aí eu senti na pele a minha equipe totalmente desorganizada, né? E quando eu já participei de uma equipe onde eu não era o gestor, e aí eu vim falar com o meu gestor sobre um pouco de metodologia ágil, apresentar um pouco das soluções. Então, assim, o ideal é que a equipe tenha um alinhamento. Primeiramente, a equipe tem que estar com um alinhamento assim, ó, todo mundo tem que entender o que eles estão fazendo. Não Tem adianta que o estar gestor engajado chegar na e aplicação. tem que estar engajado. Se o gestor chegar assim, ó, nós vamos fazer, e os funcionários não abraçar a ideia, não vai adiantar. Né? Eu já vivenciei isso. O gestor chega assim, ó, nós vamos fazer isso, tal coisa. E aí tenta fazer, chega na hora não funciona. Porque o funcionário vai dizer, isso aí não funciona. Não adianta. Então, assim, o ideal é que a equipe, independente de onde venha a iniciativa, né, ela primeiro esteja alinhada com aquele pensamento. Né? Pô, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos. Então vamos alinhar primeiro. Né? Se o gestor está querendo aplicar um pouco dos conceitos ágeis dentro da empresa, a utilizar alguma metodologia, o ideal é que ele converse primeiro com a equipe, fale, ó, vamos fazer isso, né, pessoal. Talvez até montar uma apresentação, eu já fiz isso, eu montei uma apresentação de metodologia ágil, diz, ó, pessoal, assim funciona tal coisa. E aí no meio da apresentação algumas pessoas podem te questionar, ó, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, e aí vocês definem a melhor forma de aplicar. Talvez introduzir uma metodologia ágil hoje numa empresa, numa equipe, se tu tentar colocar 100%, às vezes não vai conseguir. Né? Ou talvez vai passar dificuldade no começo. Talvez estudar um pouco, né? Não só do manifesto, mas da metodologia que a pessoa pretende fazer. Né? Daí para isso tem que entender qual o momento que está a tua empresa, se ela é uma empresa que ela está iniciando, é uma startup, alguma coisa, se ela é uma empresa que ela já tem um processo de desenvolvimento, tem vários tics ali, falando de Scrum, um backlog gigantesco lá para poder fazer a lista de tarefas. Então a gente tem que entender um pouco qual o processo que ele está, e aí saber qual seria a melhor metodologia também. Depois de decidir alguma coisa disso, entendendo principalmente a base do manifesto ágil, aí eles conseguem decidir e alinhar entre a equipe. Não, vamos tentar fazer dessa forma. Mas eu acho que principalmente tem que alinhar a equipe primeiro, independente de onde vir a sugestão. Né? Eu gosto quando a sugestão vem do funcionário, quando vem da equipe. Eu acho muito melhor porque não fica muito aquela coisa de o gestor estar tentando empurrar alguma coisa. Quando a equipe vem com ideias novas, ideias inovadoras, eu costumo abraçar. Eu gosto de pessoas que têm esse tipo de atitude. Né? Até porque eu me vejo muito na situação deles quando eu tentava dar alguma ideia, fazer alguma coisa, e as pessoas diziam, não, beleza. Ou então, como a gente diz, né, bota na caixinha de sugestão. Ele pega a ideia aqui e ó, na caixinha de sugestão ali do lado. Então, assim, quando vem da equipe, eu acho que é fantástico. Né? Mas o princípio de tudo tem que estar alinhado, equipe e gestores, né? Que aí eu acho que o negócio vai fluir melhor. Legal, bacana. Bom, a gente já comentou algumas metodologias ágeis, né? Como Scrum, Kanban, XP. Na minha visão, eu vejo que as metodologias ágeis, cada uma elas têm um foco, né? Então elas não são abrangentes no sentido de pegar toda a gestão da empresa e dizer, não, agora eu vou aplicar somente essa metodologia ágil. Quais as principais metodologias ágeis e quais o foco
e que tu pode estar listando para a gente de cada uma delas, assim, uma prática que é mais forte, mais recorrente em cada uma das metodologias ágeis que tu conhece? Bom, hoje, para mim, as três principais, né, seriam o Scrum, o Kanban e o Lean. Né? Eu acho que tem outras, né, que a gente pode listar, pode trazer, mas com essas três eu acho que são as mais utilizadas, são as principais hoje, tem os princípios assim que a gente consegue casar bastante. Mas aí depende, como eu estava falando antes, do estágio que está a empresa, como a empresa está alinhada, ou em que estágio ela está. Se é uma empresa, vamos citar uma empresa que já tem anos de experiência, tem um software já no mercado, trabalha com vários clientes, né? Eu recomendaria a utilização ou de Scrum ou de Kanban. Né? Aí tem que ver também qual é o ponto que está. Qual é o problema que ele está tentando encontrar? É um pouco mais de organização, né, que ele está querendo fazer. O Scrum, ele trabalha muito com time box. Né? A gente consegue definir tempo para as coisas, organizar um pouco melhor a equipe, a gente consegue definir tempos de sprints, que a gente chama no Scrum, né, que seriam entregas de versões. Agora, se você já tem um processo bem definido, né, como eu já tinha, né, eu tinha um processo muito bem definido com o Scrum, tinha toda a equipe alinhada em saber tudo que estava fazendo, só que eu tinha muitos gargalos. As coisas saíam do suporte, passavam por uma análise e empacavam no desenvolvimento. Né? Aí depois ela passava pelo desenvolvimento, ficava um tempo empacada na parte de teste, não tinha uma entrega constante. E aí a gente conseguiu ver esses gargalos, como é que as coisas estavam empacando, utilizando métricas, né, e práticas do Kanban. Né? E aí onde é que o Kanban entra? O Kanban ele funciona praticamente como uma linha de produção. Né? Imagina você tem uma linha de produção que, vamos citar aqui de carros, né? Você tem 2 carros numa linha de produção. Você coloca ali a carcaça ali, né, do carro, ele vai passando naquela linha de produção, o pessoal vai montando. Se tu tentar colocar um terceiro carro, não vai dar. Ele esgota a tua capacidade produtiva. Né? Então, se algum carro daquele dá defeito, para te poder arrumar ele dentro da tua linha de produção, tu para a tua linha de produção. Então, o ideal é que tu tire aquele carro para fazer um conserto fora, coloque em outro lugar e continua fluindo a tua linha de produção. Então, o Kanban ele preza muito isso. Tu consegue identificar gargalos, né? Tu consegue saber onde é que está empacando as coisas aqui, né? Quem é que está com capacidade produtiva esgotada. E aí tu consegue azeitar um pouco mais a tua equipe. Né? Eu vi nas minhas equipes que o meu problema não estava no desenvolvimento. Eu tinha muito desenvolvedor. Só que as coisas chegavam todas atrapalhadas e o desenvolvedor ele tinha que fazer trabalho de outros ramos. E aí o desenvolvedor acabava fazendo um monte de coisa que não era do serviço dele. Então, o que a gente fez? A gente colocou pessoas para fazer um serviço antes de chegar no desenvolvimento. E aí aquilo começou a azeitar um pouco melhor a equipe. Né? E apesar de eu utilizar 100% das métricas do Scrum, não estava funcionando. Né? Então foi com algumas coisas utilizadas de práticas que a gente viu no Kanban que a gente conseguiu tirar esses gargalos que a gente tinha, conseguiu azeitar um pouco mais a equipe. Né? Então, quando a gente tem algumas etapas na empresa, a gente precisa saber o que está faltando para a gente. Está faltando organização, comunicação, talvez o Scrum seja uma boa opção. Né? Quer deixar a tua equipe um pouco mais auto-organizável, participar bastante das tuas decisões? Vai no Scrum. Eu acho que o Scrum ele é muito bom para isso. Tá com gargalos, tua equipe se organiza, consegue fazer as coisas tudo, mas não tá bom ainda. Pensa um pouco no Kanban. Agora, se tu tá fazendo um produto novo, tá iniciando agora, vamos citar startups. Eu acho que a maioria 100% das startups utilizam o conceito de Lean. Né? Às vezes a gente nem sabe que está usando conceitos de Lean, mas a gente usa. Está precisando fazer um produto novo. Bom, vamos fazer um produto novo. Ou então vamos fazer uma funcionalidade nova no meu sistema. Né? Pensa um pouco nos conceitos do Lean. O Lean ele funciona muito bem nessa parte de validar, construir, entregar, validar, construir, entregar, né? E ter esse feedback contínuo do produto. Né? O Scrum também tem essa parte muito boa de feedbacks, trabalhar junto com a colaboração do cliente. Mas o Lean, ele te dá muito mais uma visão de validação. Então, para quem está com um produto novo, seria bom conhecer os processos do Lean. Né? Mas para de desenvolvimento, eu acho que o queridinho de todo mundo é o Scrum. Legal, bacana.
Bom, mais uma vez agradecer os nossos espectadores aí, a Beth Gregório, mandando boa noite, dizendo que é muito interessante o assunto. E o Adriano Francisco pergunta aqui para ti, Marcelo. Vamos lá. Boa noite, rapazes. Queria saber do Michels. Quais metodologias ágeis ele usa em seus negócios? Abraço aí, Adriano. Vamos ver o que ele usa aí. Olha, hoje eu acho que os princípios que eu uso são a base desses três, né? Se me perguntar assim, tu usa alguma metodologia ágil para fazer as tuas coisas? Olha, eu gosto de usar os princípios do Manifesto Ágil, né? Eu utilizo muito das práticas de Scrum para organizar as equipes, né? Eu gosto de ter os time boxes muito bem definidos, a gente consegue tratar a organização muito bem com o Scrum, né? Mas para validar, principalmente eu agora nos meus negócios, né, que eu estou com uns negócios novos, estamos fazendo a parte de produto novo, a gente está usando conceitos de Lean, né? Então a gente está fazendo algumas coisas de validação, teste, entrega, volta para nós, né, adapta com o que o cliente está fazendo. Agora, na parte de desenvolvimento, a gente usa muito das métricas de Scrum. Já na parte de frente lá, com contato com o cliente, alguns conceitos do Lean. Legal. Bom, uma outra pergunta que me vem, então, Marcelo, assim, a gente já falou das metodologias, falamos dos princípios, falamos daquilo que tu realmente aplica dentro dos teus negócios, e se tu aplica é porque é bom. Para quem ainda não aplicou, ou para quem está querendo começar a aplicar alguma metodologia ágil, quais as principais vantagens que tu vê na aplicação de uma metodologia ágil, ou dos conceitos em si, né, de conhecer as metodologias ágeis e tentar aplicar alguns desses conceitos dentro da sua empresa? Bom, umas coisas que eu vejo de vantagem, né, umas coisas que já até comentei, a colaboração com o cliente, né, essa interação com o cliente de forma mais rápida, né, trazer o cliente para dentro da tua solução. Independente de ser um projeto grande ou pequeno, quando o cliente participa da solução, a gente tem respostas muito mais rápidas. A gente consegue ajustar os problemas ou os possíveis defeitos que o nosso software vai ter com a visão do cliente, né? Às vezes a gente acha, porque assim, quando a ideia é tua, cara, ela é maravilhosa, né? A gente bola um produto, a gente bola uma solução e diz, meu Deus, vou ganhar o mundo com isso aqui é perfeito. E aí tu chega e mostra pro cliente, e o cliente vai dizer, não, cara, não era bem o que eu queria. Isso Né? não é um problema meu, né? Exatamente. E às vezes assim, ó, na nossa visão ele está com aquele problema, mas ele não está com aquele problema. E quando a gente pensa numa solução, ou até o cliente te traz um produto, um possível produto ali, um projeto, só eu quero tal coisa. Então, quando você trabalha em colaboração com ele, às vezes ele te fala alguma coisa, tu tenta planejar alguma coisa, entregar, chega lá na frente não é, só fazer entregas parciais, né, entregas contínuas, isso é uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que isso é uma facilidade que a gente consegue aplicar nos nossos projetos através de alguns conceitos da metodologia ágil. A comunicação entre a equipe ela melhora muito, né, a partir do momento que as equipes entendem o que é um manifesto ágil, as equipes começam a trabalhar um pouco mais unidas, né? Para ti que já trabalhou em empresa de software, sabe como é que é o problema, desenvolvimento, teste, suporte, fica aquele negócio, mas tá retornando o mesmo problema, aquele lá não definiu direito, a gente sabe como é que funciona um pouco o ambiente, né, em setores diferentes, onde existe, né, uma pseudo-concorrência, que na verdade é uma colaboração que a gente tem que chamar. Então, quando as pessoas começam a entender um pouco do manifesto ágil, elas começam a melhorar um pouco mais a colaboração entre a equipe, começa a melhorar um pouco a comunicação, né? As entregas elas saem muito mais assertivas, né? O cliente começa a ver aquele produto saindo de forma mais fácil, da forma que ele deseja, e não da forma que eu penso que o meu produto vai ser o melhor do mundo, né? Então, acho que as grandes vantagens, né, eu acho que a comunicação dentro da equipe e a entrega contínua são coisas assim que dá bastante valor nos nossos produtos. Legal, bacana. Boa noite, então, Osmani, que está mandando uma mensagem para a gente ali, o Fábio também mandando mais uma mensagenzinha para nós. Em homenagem ao Fábio, no final da nossa talk aqui, a gente vai cantar Manuel, né, cara? Grande Fábio, cara. Marcelo, vamos lá, tu já passou implantação ou uso de metodologias ágeis em grandes empresas
o uso de metodologias ágeis em pequenas empresas, como tu falou, essa ligação com o cliente, ela é muito melhor quando essa ligação cliente ela é encurtada, né, do desenvolvimento até o cliente. Então, se eu tiver entregas mais constantes, pegar o feedback do meu cliente e trazer isso para dentro do desenvolvimento. E para grandes corporações, qual que tu acha que é o principal desafio de implantar uma metodologia ágil, levando em consideração que essa distância entre o desenvolvimento e o cliente são quilômetros de distância, enquanto que numa startup, às vezes é mais fácil a gente implantar, porque muitas vezes o desenvolvedor é o cara que vai estar atendendo o cliente, é o cara que vai estar implantando o sistema. Então, ali, muito provável, implantar uma metodologia para encurtar esse caminho entre o cliente e o desenvolvedor é mais questão de organização, como tu falou, criar as time box, organizar as atividades, identificar os gargalos, porque isso realmente é o cotidiano de uma startup, né? Enxuta, tentando vencer os seus desafios no dia a dia da melhor forma possível. E aí a gente vai para um cenário que é uma empresa grande, né? Que tem ali já diversos colaboradores. Muitas vezes eles não têm gargalo de mão de obra no sentido de tá faltando mão de obra. Muitas vezes eles têm bastante mão de obra, mas ainda aí a gente vê que as entregas são demoradas, são morosas e elas são, muitas vezes, não chega lá no cliente com aquilo que o cliente realmente precisa, né? A metodologia ágil iria ajudar? E qual o principal desafio que essa empresa, nessas dimensões, ela teria para implantar essas metodologias ágeis? Bom, falando um pouco de princípio de Scrum, o Scrum ele ele prega que as equipes têm que ser pequenas, né? No máximo 10 pessoas. Então, se eu tenho uma grande corporação e eu quero implantar uma metodologia ágil, eu já tenho que pensar nisso, né? Pequenas equipes trabalhando de forma colaborativa. Beleza. Eu posso ter 20 equipes trabalhando com Scrum, só que cada equipe seria autogerenciável. Esse seria uma base do Scrum. Dividir e conquistar, né? Outro detalhe que a gente passa muito trabalho em grandes corporações, que eu vi bastante isso, é trabalhar com a mente das pessoas. Infelizmente, quanto mais pessoas, mais opiniões. Então, para te poder trabalhar com metodologia ágil, é muito interessante que as pessoas estejam alinhadas com aquele pensamento. Então, uma grande corporação que vem daquele modelo onde tem um chefe e 50 colaboradores, tu tem que azeitar aquela equipe ali, é um pouco complicado, né? Então, assim, talvez tentar explicar um pouco do propósito daquilo, tentar dividir um pouco as equipes, não tentar juntar muitas coisas que não fazem sentido, né? Como se dizer, o cara que trabalha com um sistema de um RP de construção civil, com outro que faz roupa de cachorro. Né? Às vezes não faz sentido os dois estar trabalhando junto. Né? Talvez uma equipe que trabalhe num framework, alguma coisa que vai fazer sentido para os dois, até faria sentido. Mas duas pessoas que trabalham em ramos diferentes, tentando fazer o mesmo projeto, às vezes a colaboração não vai ser interessante. São ramos diferentes, são ideias diferentes. Então, em grandes empresas, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Tentar dividir um pouco as equipes, né? Tentar deixar elas autogerenciáveis de forma pequena, primeiro, né? Mudar o mindset das pessoas, de tentar entender um pouco mais sobre o manifesto ágil ou a metodologia ágil que está sendo aplicada, né? E também identificar o porquê que está querendo botar essa metodologia ágil lá dentro. Bom, eu vou colocar a metodologia ágil na minha empresa, eu tenho aqui 600 funcionários. Por que eu vou colocar a metodologia ágil aqui dentro? Porque é modinha? Porque alguém falou que é legal? Não, tem que entender o propósito. Às vezes essa grande empresa trabalhando num modelo tradicional está dando resultado. Então tu não tem que mexer. Deixa o modelo tradicional. Né? Só que tem que entender que o modelo tradicional, às vezes, ele não é tão adepto a mudanças, como chegou agora a pandemia. Quem trabalhava 100% no modelo tradicional está tendo trabalho. Né? Então, trabalhar de forma ágil, um pensamento ágil, metodologias ágeis, dá muito mais facilidade para a gente poder mudar o foco rapidamente. Né? A gente não está com grandes projetos, né? Não vai ficar 3 anos fazendo uma documentação e aí quando for aplicar aquele projeto deu uma pandemia e agora o teu projeto foi por água abaixo.
Uhum. Talvez se lá atrás tu tivesse começado a entregar, hoje teu cliente já estava usando parte daquele teu projeto, né? E talvez aquela parte daquele projeto está te trazendo uma recorrência para poder sobreviver a essa pandemia, né? E aplicar uma metodologia ágil só por aplicar é modinha, ou porque alguém falou que é legal, né? Ou porque, não, mas todo mundo faz, eu vou fazer também, sem ter os princípios e sem entender direito como é que funciona a base do manifesto ágil, não vai funcionar. Vai acontecer o que aconteceu comigo, né, que apliquei o Scrum e não funcionou. Daí eu tive que voltar a repensar. Então, acho que o primeiro de tudo é entender o porquê que vai querer colocar aquela metodologia ou aquele conceito dentro da empresa, entender o problema que está trazendo, o que tu quer organizar. Né? Tu quer tirar gargalo, tu quer organizar a equipe, tu quer encontrar um pouco mais de comunicação, ou tu quer trazer o teu cliente para dentro da empresa, né? E quando a gente fala de cliente, colaboração com o cliente, a gente não está falando só o cliente externo, só aquele cara lá da ponta, uma lojinha que vai usar lá. Pode ser uma pessoa de negócio que entende, alguém que vai trazer Uhum. aquele produto para dentro da tua empresa com uma visão profissional, né? Às vezes tu está falando, eu quero fazer um projeto, algum sistema para trabalhar com construção civil, mas tu vai falar com o cliente aquele que compra o apartamento, ou tu vai falar com o dono da construtora, um engenheiro, um arquiteto, né? Tu pode ter pessoas qualificadas dentro da tua equipe que não são o cliente final de fato, mas são pessoas com visão de mercado, pessoas que vão trazer para dentro do desenvolvimento a visão daquilo que ele vai precisar lá fora, né? Trabalhar internamente o cliente, né? Não deixar que o cliente só seja o cliente na ponta, o cliente final, né? Botar Uhum. isso como um cliente interno também. A partir do momento que a empresa entender o que ela precisa, colocar os papéis bem definidos ali dentro, aí ela consegue aplicar a metodologia ágil independente do tamanho dela. Legal. O Valmor Gregório também colocou aqui, deu boa noite, Valmor. Parabéns pelo assunto abordado e as explicações do senhor Michels estão perfeitas. Então, Opa! tá aprovado aí, tá? E o Fábio também postou aqui que ele trabalha numa grande empresa tradicional e o maior obstáculo está no aspecto comportamental e cultural das pessoas, né? Importante preparar os colaboradores antes de qualquer implantação. Isso realmente é muito importante, né? A gestão de pessoas como um todo, não a gestão no sentido de controle, mas a gestão no sentido de fazer as pessoas participarem do processo, eu acho que é o mais importante na aplicação de uma metodologia ágil, né? Isso. Eu acho que a mudança de comportamento das pessoas, ela não vai vir porque tu mandou ela implantar uma metodologia ágil. Primeiramente, por isso que eu falo que é importante alinhar a equipe no entendimento do manifesto ágil. Né? Quando a gente chega implantando alguma coisa, né, a dar um exemplo, eu cheguei numa empresa há 10 anos e os caras falando assim, não, mas sempre funcionou assim. Eu digo, não, mas faz 10 anos não tá errado então. E aí, assim, tipo, tu chegar para um gestor e mostrar para ele que realmente aquilo dá para melhorar, né? E as pessoas têm medo de mudar às vezes. Então, vai muito do mindset, muito da cabeça das pessoas entender que aquele comportamento talvez tá errado e para eles às vezes tá certo porque eles acham que aquilo tá funcionando, né? E vem de 10, 15 anos na mesma história. E aí quando Uhum. tu olha para aquilo e vê que aquilo está gerando muito mais custo para a empresa, né? Eu acho que o principal é primeiro tentar alinhar com a equipe, né? Fazer não só o gestor, mas também a equipe, né? Entender que aquilo vai ser uma coisa para todo mundo e não só para a empresa. Né? Você trabalhar com métodos Uhum. ágeis, alinhar o comportamento, deixar as pessoas um pouco mais colaborativas, a pessoa vai trabalhar também de forma satisfatória, elas vão participar das decisões. Não é só o gestor fazendo aquela vertical dizendo só, tu vai fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa. As pessoas começam a trabalhar um pouco mais felizes, um pouco mais satisfeitas, o rendimento aumenta quando as pessoas trabalham de forma mais satisfatória. Né? Então, trazer para dentro da equipe esse alinhamento, eu acho que é o principal. Né? Não pode chegar e botar, às vezes, não, o Serrano lá, que nunca viu metodologia ágil, agora vai ter que fazer e pronto. Então tem que alinhar Uhum. primeiro esse comportamento. É um desafio gigante a gente trabalhar com o comportamento das pessoas, alinhar os conceitos, os pensamentos. É o primeiro desafio que a gente tem quando a gente tenta implantar alguma coisa
relacionado a práticas ágeis, né? Mas se a gente não conseguir alinhar o pensamento, fazer com que as pessoas trabalhem pensando que aquilo vai ser um benefício não só para a empresa, mas para elas também, a gente vai poder vai ter algum problema, com certeza. Né? Você está trabalhando com metodologia ágil, então o funcionário ficar falando o tempo todo, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, aí é complicado. Né? A gente tem que fazer ele entender que ele é parte do processo. Né? As pessoas Sim. têm que entender que elas fazem parte do processo. É por isso que E muita gente fala questionar assim, ele também, né? Tá, não vai funcionar por questionar, quê? Eu acho exato. que também é importante, né? O que tu Exatamente. acha que tá errado aqui? Fazer ele participar da decisão, acho que é o papel fundamental ali do gestor nessa hora, né? Sim, sim, é um papel até que o Scrum traz muito disso, né? Que Uhum, a colaboração com a equipe. Então, quando a gente pensa em aplicar algumas técnicas de metodologia ágil, ela traz isso para dentro. Trazer o colaborador para dentro da decisão. Não é o chefe que diz uhum. assim, ó, nós vamos fazer tal coisa. É a equipe que pega aquela solução e diz, nós vamos fazer tal coisa em quanto tempo. Né? Então, trazer essa solução, esse poder de decisão para dentro dos funcionários, traz a responsabilidade deles também. Né? Faz eles trabalhar de forma assim, não, eu sei o que eu estou fazendo porque eu disse que vou fazer. E não porque o chefe está mandando, tá mandando. E aí tu vai fazendo e às vezes tu não consegue entregar. Né? Tá fora da tua capacidade produtiva. Então, a ter esse alinhamento e participar das decisões, trabalhar de forma satisfatória, aí o negócio vai fluir um pouco melhor. Legal, bacana. Bom, dá mais um boa noite aqui para a galera que eu ainda não dei boa noite. O Osmani tá aqui, boa noite, rapazes. Valeu, Osmani, por prestigiar a nossa live aí também. E o Boa noite, Cauã Simone. Gregório Gonçalves também tá postando aqui pra gente. Boa noite, galera, top. Valeu, Cauã. Falando sobre o que tu comentou ali de empresas, só para fazer uma observação, uma vez um empresário também falou para mim assim, mas a minha empresa tem mais de 20 anos, agora tu vai querer mudar ela, né? E eu respondi para ele assim, tipo, a Blockbuster tinha 35 quando falou. Então não quer dizer Pois que a tua então. empresa tem, a idade da tua empresa não garante a longevidade dela. Eu acho que realmente está atento às mudanças, está atento a essas novas culturas, essas novas modos de gerir e trazer essas novidades para dentro da empresa, às vezes pode dar um gás novo, pode dar um oxigênio ali na tua equipe, pode fazer com que ela se engaje realmente mais e realmente o negócio até flua, ou que pelo menos os problemas sejam levantados de uma vez, né? Que eu gosto de dizer que problema é aquilo que todo mundo tem. Uns escondem embaixo do tapete, outros preferem mostrar e resolver, né? Tem aquele negócio. Exatamente. Ou você tem um abacaxi, ou você corre ao redor do abacaxi, ou você descasca. Não tem outro jeito, né? Não tem o que fazer. Então, realmente, é uma situação que a gente tem que levar em consideração, trazer essas tendências, né? Não por modinha, mas realmente quando o negócio faz muito sentido. Boa noite, André, também está aí. Parabéns pelo tema, também dizendo para a gente. Obrigado, André, valeu. André também que é colaborador, empreendedor e tudo mais aí, de vários projetos também. Grande Bom, figura. o Marcelo, além de multiempreendedor, também é mentor da LabTrack e está montando um projeto específico com essa temática, né? Com o MetoTrack. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas que têm interesse nesse tema, o que elas podem esperar do curso do Marcelo sobre metodologias ágeis. O que elas vão ver dentro do teu curso? Bom, hoje a gente falou de forma mais abrangente, né, sobre comportamento, sobre como pensar um pouco mais ágil, o que eu preciso procurar. Né? E aí no curso a gente vai abordar um pouco mais de forma técnica, como fazer isso na prática, né? Explicando um pouco dos conceitos, o que é de fato o Scrum, né? Como eu consigo aplicar algumas coisas de Scrum dentro da minha equipe, explicando um pouco também sobre o que é o Kanban, o que é o Lean, né? Tentar traçar um modelo para cada pessoa, o modelo ideal para ela. Né? Não quer dizer que o meu modelo, utilizando práticas de Kanban e Scrum em algumas coisas, vai funcionar para outra empresa. Então, a gente vai montar um modelo onde as pessoas vão aprender os conceitos do Manifesto Ágil, né? Aprender os conceitos das três principais metodologias ágeis e elas mesmas montam o fluxo de produção perfeito para eles. Então, cada um vai definir, não, isso aqui funciona para mim, isso não funciona.
E aí, com base nisso, a gente conseguir montar a sua metodologia ágil, vamos dizer assim, né? Então, Legal. todo mundo vai ter um resultado final. Todo mundo vai ter um resultado diferente, cada um vai ter o seu resultado, né? Pode ter 10 pessoas vão ter um resultado diferente. Se for igual, beleza. Isso mostra que as duas equipes têm o mesmo alinhamento, o mesmo pensamento. Mas cada equipe, cada pessoa vai ter o seu final de curso diferente dos outros. E quem que é o melhor público para fazer esse público aí? Empreendedor, gestor de empresa, funcionário, o cara que está lá atendendo cliente? Como é que quem que é o principal cara que está buscando para estar colocando no curso? Qualquer pessoa que trabalhe com equipe, né? Seja ele gestor, seja ele funcionário, né? Como eu disse antes, eu já consegui implantar práticas ágeis sendo funcionário, eu levei isso para dentro da empresa, né? Recebi boas valorizações por isso, fui muito bem reconhecido, né? Já implantei depois de ter me tornado gestor. Então, não quer dizer que ele é um curso ou para gestor ou só para funcionário. Qualquer pessoa que trabalhe com equipe, que tem algum projeto, que faz alguma entrega, tem algum tipo de entrega para cliente, seja de serviço ou de projeto, que tem equipe, vai ser benéfico com certeza. Vai ajudar muito na gestão, né, no comportamento da equipe, a gestão de TI, principalmente voltada para software, que ajuda muito a gente ter o controle dos nossos projetos, né? Então, trabalhando com pessoas, trabalhando com equipe, pode fazer o curso que com certeza vai tirar proveito. Legal. Bom, Marcelo, a gente se encaminha aí para o final da nossa entrevista, para o final do nosso bate-papo. Te agradeço, né, por tá disponibilizando esse teu tempo precioso para estar batendo aqui papo com a gente. Fica aí à vontade para dar um tchau geral aí para a galera, para a gente já ir dando os últimos encaminhamentos. Bom, Johnny, agradeço a oportunidade, né? É legal a gente sempre trocar um pouco a experiência, falar um pouco sobre o assunto, né? Faz a gente lembrar de alguns conceitos. Eu gosto muito de praticar alguns conceitos, então agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês. Estou disponível quando precisar fazer qualquer outra temática aqui. A gente está sempre a posto, né? E agradecer o pessoal que está assistindo também. E se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, Marcelo, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, sobre tal metodologia, quiser tirar alguma dúvida, pode chamar, pode entrar em contato comigo, meus contatos aí, ou entrar direto com a LabTrack, que vai repassar o meu contato, né? Então estou disponível aí, quem precisar de alguma coisa, pode chamar que a gente está aí para ajudar. Show, legal. Bom, lembrando também que o Tracker Talks ele é um programa que começou durante essa pandemia. A gente já tinha um projeto de implantar, como o Marcelo falou, a gente tinha essa intenção já de colocar esse projeto em prática e a pandemia nos acelerou um pouco. E a gente começou durante esse período de pandemia, mas ele vai se prolongar por muitos e muito Tracker Talk, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, habilita ali a sinetinha. Amanhã, esse vídeo vai estar aqui no nosso canal do YouTube, com uma descrição um pouco diferente, um pouco mais completa, com todos os links de acesso à comunidade LabTrack, como o próprio Marcelo falou. A gente tem uma comunidade, desde um grupo no WhatsApp, que a gente troca ideia, conversa, eu estou lá, o Marcelo está lá, você vai ter acesso a toda essa galera. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma opinião para expressar, material, conteúdo, cursos, eventos, tudo que tem de coisa para compartilhar, a gente acaba compartilhando lá. Tá? Além dos nossos canais de comunicação, como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o próprio canal do YouTube ali. Agradeço mais uma vez a todo mundo que estava presente nos assistindo, todo mundo que nos prestigiou. Tá? Fábio, lá de São Paulo, né? Mais uma vez, obrigado pelos ensinamentos. Grande Fábio. Valeu, Fábio, obrigado aí por prestigiar o nosso bate-papo aqui. A Michelle Michels também falando, boa noite, parabéns, rapazes, muito interessantes assuntos abordados. O Raul Michels, pô, bacana, valeu, Raul, dando parabéns para a galera. O Leonardo Benedetti também, dando os parabéns. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por estarem prestigiando o Tracker Talk. Até o próximo. E detalhe, fiquem ligados no nosso canal, porque em breve nós teremos novidades, tá? Tem um projeto novo surgindo aí da LabTrack, que vai complementar um pouquinho essas nossas noites de muito conhecimento.
Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite, um bom restinho de quinta-feira a todos e até o próximo Tracker Talk. Valeu, abraço. Valeu.